Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente vão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Fortalecidos, mesmo diante das lutas, das tribulações, Deus quer que você seja fortalecido. Na verdade, nós precisamos ser fortalecidos. Muito mais do que antes ou depois, é durante a tribulação, durante a luta, que nós precisamos de mais sermos encorajados. Ser preparado antes é o óbvio, é o lógico. Eu não posso esperar a luta chegar para me preparar para ela. Eu não treino para a luta no dia da luta. Se eu pensar em treinar para a luta no dia da luta, eu já estou derrotado. Então eu preciso me preparar antes da luta acontecer. Tempos antes da luta acontecer, o bom lutador se prepara meses antes da luta. Mas durante a luta, eu preciso ter alguém, o meu técnico e a minha equipe no meu corner, gritando para mim: vai lá, você vai vencer, usa essa tática, muda a tática, faz assim, faz assado, dá um katagatame no cara, derruba ele, ou fica de pé, dá um direto, dá um jab. Eu preciso de alguém que esteja no meu corner ali, me encorajando, porque durante a luta eu também preciso ser fortalecido, mesmo que eu tenha treinado antes. E eu preciso, obviamente, que depois da luta é celebração. Depois que a vitória chega, aí é festa, é foguete, é champanhe, mas durante a luta eu preciso ser fortalecido tanto quanto eu fui antes da luta. E nós estamos vivendo um tempo no nosso país onde nós precisamos demais de sermos encorajados pela palavra. Não existe esperança na política, a economia é bagunçada, os políticos são corruptos, há uma confusão do tamanho de um bonde, e a única esperança que nós temos, e essa é a esperança do homem, com bons ou maus políticos, com boa ou má economia, a esperança do ser humano está na palavra. O nosso Deus é a nossa esperança. Amém? E nós precisamos valorizar a palavra. Nós como cristãos, precisamos aprender a valorizar a palavra. O crente brasileiro não valoriza a palavra. O crente brasileiro não valoriza a palavra. A prova disso é a seguinte: quem já ouviu falar de Joyce Meyer? Quem já ouviu falar de Joel Osteen? Quem já ouviu falar de Joseph Prince? Por que essas pessoas são famosas e conhecidas? Por causa da palavra que eles pregam. Ninguém conhece a Joyce Meyer pelas músicas que ela canta. Ou você já viu ela cantando? Que eu saiba, ela não canta. O Joseph Prince tenta, mas é uma desgraça. Quando ele canta, é um horror. Mas ele até tenta. Mas ele é conhecido pelas músicas que canta? Não. Joel Osteen, você já viu o Joel Osteen cantando alguma vez? Ele é boa pinta, mas ele é conhecido porque ele é um cara bonito? Não, ele é conhecido por causa da palavra. Quais os pastores que você conhece no Brasil que são famosos por causa da palavra? Você conhece pastores que são famosos por causa do tipo que fazem, é engraçado, é um tipo, e é engraçado, todo mundo ri, então todo mundo convida. Você conhece pastor que é conhecido porque ele causa polêmica? Você conhece pastor que é conhecido porque se envolveu na política e causou problema? Mas você não conhece pastor brasileiro que é famoso por causa da palavra que prega. Obrigado pela parte que me concerne, mas está longe de eu ser famoso. Porque o povo brasileiro não aprendeu ao longo dos anos a valorizar a palavra. E os pastores mesmo não ensinam as pessoas a valorizar a palavra. Então eles buscam outros recursos. A aparência, a música, o ser engraçado, o ser polêmico. Porque é isso que bota o meu nome na praça. Mas o que eu preciso entender é que o povo de Deus precisa aprender a valorizar a palavra. Por quê? Porque a palavra e Jesus são uma só coisa. Jesus é a palavra. Eu tenho dito isso aqui, que a Bíblia é Jesus em papel e tinta. E Jesus é a palavra em carne e osso. Ele é o centro da igreja. Se Jesus é o centro da igreja, a palavra tem que ser o centro da igreja. E é a palavra que me traz as promessas que me garantem que em Cristo eu sou mais que vencedor. Não é outra coisa.
Não é porque o pastor é polêmico, porque ele é engraçado, ou porque ele está na política. É a palavra de Deus. É a palavra que me garante. E eu preciso ser fortalecido mesmo diante das lutas e das tribulações. E hoje, eu quero enfatizar aqui que quando você não consegue ver Deus operando de forma clara no centro dos palcos da vida, quando você olha e não percebe Deus fazendo um milagre rasgado, quando você olha e não percebe Deus agindo de forma direta, de forma escancarada, e você pergunta, mas aonde é que Deus está? Eu não sei se você já fez essa pergunta alguma vez. Eu já. Mas onde é que está Deus? Onde é que está Deus nessa história, nessa situação, nesse problema, nessa luta que eu estou enfrentando? Por que Deus não age logo? Por que Deus não entra de sola e arrebenta com a ação do inimigo? Por que Deus não resolve essa situação? Não é que o diabo esteja fazendo tanto assim, mas aquilo parece que está cozinhando, não vai para frente, não resolve, não ata nem desata. Onde é que está Deus nessa situação? Quando você chega a fazer essa pergunta, você pode ter uma certeza: Deus continua trabalhando incessantemente nos bastidores. Sabe, quem gosta muito de trabalhar no palco é o diabo. O diabo faz estardalhaço, faz barulho para chamar a atenção, para que você tire o foco de Deus e coloque a atenção nele. E Deus, quando não está na frente do palco, você pode ter certeza, Ele não parou, Ele não se esqueceu de você, Ele não tirou férias, Ele não está descansando, Ele está trabalhando nos bastidores de forma silenciosa para que a sua vitória seja concretizada. Amém? Há literalmente milhares de situações onde Deus tem agido a seu favor, te dado livramento, tem abrido portas, tem te favorecido, e você, em muitas dessas oportunidades, nem tem tido a mínima ideia ou noção de que Ele tem estado em ação. Sabe, talvez você não saiba, mas talvez você tenha, mês passado, feito uma viagem, saiu de lá não sei de onde, pegou a estrada, veio até o Rio de Janeiro, e você não tem nem ideia de que Deus te livrou de um acidente fatal. Você não sabe que de repente você saiu de casa para ir ao shopping, e você passeou, fez compras, voltou para casa, e não sabe que Deus te livrou de um assalto. Não sabe que Deus te livrou de um problema qualquer. Você não viu, você só vai saber isso quando chegar no céu. Quando Deus te mostrar o filme, você vai, rapaz, me livrou mesmo. Mas você não fica sabendo, hoje você não fica sabendo. Você não tem ideia ou noção, porque Deus estava agindo de modo discreto, fora da vista de todos, inclusive fora da sua vista. Sabe, Salmo número 1 diz que aquele que medita na palavra de Deus de forma consistente será abençoado, ou seja, será bem-sucedido, próspero em tudo o que fizer. E esse é um dos segredos da fé poderosa e inabalável que vence as batalhas da vida. É você ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Então não é qualquer pregação que me serve. Eu preciso ouvir uma pregação que estimule, que encoraje, que edifique a minha fé. Uma pregação que fale da graça, do amor, da bondade, do poder de Deus. Uma fé que me encoraje, que me incentive a crer ainda mais no Deus em quem eu já tenho crido. Eu preciso ouvir uma pregação desse nível, dessa qualidade, mas eu preciso não só ouvir, eu preciso meditar nessa palavra ouvida, porque esse é um segredo de uma fé inabalável para uma vida vitoriosa. Ouvir e ouvir e ouvir, e aquilo que eu ouço eu preciso ouvir com um perfil ou com uma atitude de meditação. Ouvir para entender, ouvir para internalizar, ouvir para interiorizar, ouvir para enraizar aquela palavra e crer que aquilo que eu ouvi é a realidade que Deus tem para a minha vida. Amém? O livro de Esther é um livro super interessante e eu quero, na verdade, ler com você hoje aqui, de uma forma resumida, talvez a gente poderia chamar de uma resenha do livro de Esther, que é um livro super interessante. Não sei se você já leu, aliás, eu recomendo a você, se você não leu o livro de Esther, se você tiver a oportunidade, você tem uma Bíblia na linguagem de hoje, leia o livro de Esther na linguagem de hoje, porque o livro é uma história, quase que um romance, uma aventura, muito legal de ler, como um Dom Quixote, ou qualquer coisa desse tipo da literatura mundial, e na linguagem de hoje fica muito mais interessante, embora a linguagem que eu coloquei aqui seja a tradicional, que a gente sempre vê na revista atualizada, mas esse livro na linguagem de hoje é uma história muito legal de ser lida, e esse livro é um livro muito interessante, em especial porque o nome de Deus não é citado uma só vez. O nome de Deus, claramente, Senhor, Yahvé, não é citado, Jeová Jireh, não é citado uma só vez, embora
eu não vou mostrar isso aqui hoje, embora no hebraico, em 4 oportunidades, no hebraico, o nome do Senhor Yahvé aparece de forma escondida, oculta no texto. Não é qualquer um que consegue enxergar. Tem que saber hebraico e tem que conhecer alguns macetes dessa leitura. Porque ele aparece de forma codificada, o nome de Yahvé 4 vezes, em pontos que são pontos de mudança de parâmetros dentro do livro. E é um livro muito interessante porque o nome de Deus de maneira clara não aparece. E não aparece por quê? Porque no período em que esse livro foi escrito, a história, ela ocorre num período em que o povo não estava vivendo dentro do melhor de Deus. O povo estava num período de exílio, de cativeiro na Pérsia. E é muito interessante você saber, porque a maioria das pessoas que lê o livro de Esther não sabe desse fato que eu vou te contar agora. Esse livro, a história dele, é uma história paralela a uma outra história bíblica, que é a história do livro de Neemias. No mesmo período em que está acontecendo a história de Esther, há um povo que retornou para Jerusalém, um remanescente, que saiu do cativeiro, voltou para Jerusalém com Zorobabel, Neemias e Esdras, para reconstruir o templo, os muros da cidade, e Esdras vai agora voltar a ensinar para o povo a palavra de Deus, que o povo já não conhecia mais por causa do tempo no cativeiro. 70 anos na Babilônia, eles não conheciam mais a palavra. Agora eles estão voltando, e Esdras é o único cara remanescente, o único que ainda sobrava, que conhecia a Torá, que conhecia a palavra e que agora vai ensinar para o povo novamente a palavra. Então essa história de Esther, ela corre paralela. É importante saber, e você vai saber por que é importante você entender esse paralelo dessas duas histórias. Vou te mostrar aqui por quê. O livro de Esther começa assim, capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim: nos dias de Assuero, esse Assuero, ele é conhecido nos livros de história como o rei Xerxes I. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, para você ter uma noção da extensão do reino do cara, ele cita aqui alguns limites do reino, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, no qual se representou o escol, a elite da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Você vai ver aqui que banquete no livro de Esther é uma constante. Esse povo gostava de banquete. Esse povo gostava de uma boa comida. E aqui, banquete era uma constante aqui. E esse rei resolveu, no 3º ano do seu reinado, fazer um baita de um banquete. E ele chamou todos os príncipes para que eles viessem a esse banquete, os príncipes da Pérsia e da Média. Por isso esse reino era chamado de Medo-Persa. Porque uma porção dessas terras era chamada de Média e a outra porção Pérsia, Medo-Pérsia. E ele chama esses príncipes para participar desse banquete, e esse banquete ele chamou para mostrar. Ele estava começando, era apenas o 3º ano do seu reinado, e ele quer mostrar as suas riquezas, ele quer mostrar o seu poder. Ele chama esses caras e faz um banquete que durou 6 meses. 180 dias de banquete. Isso acaba com a dieta de qualquer pessoa. Acaba com a dieta de qualquer um. 180 dias, então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Isso é um banquete. Isso é um banquete, o resto é conversa, o resto é brincadeira. Ao final desse banquete de 6 meses, o rei ainda estendeu por mais 7 dias. Agora para o povo. Primeiro foi um banquete para os príncipes. Agora o povo vai comer à vontade durante 7 dias. E depois de mostrar o seu poderio e riqueza, o Assuero resolveu mostrar a sua rainha Vasti, esposa dele que se chamava Vasti, para os seus convidados. Só que ela se recusou a ir. A Bíblia diz que na hora que ele chamou, no final do banquete, ele disse: não, agora eu quero mostrar para vocês, já mostrei a minha riqueza, o meu ouro, a minha prata, o meu poder, os meus cavalos, meus exércitos, o meu poderio. Agora eu quero mostrar para vocês a mulher que eu tenho, a minha princesa. Ela é maravilhosa, ela é linda demais. Vou chamá-la para fazer um desfile para vocês aqui. E Vasti disse: não vou. E ela teve até bom senso de dizer: não vou. Você imagina, essa almarada passou 6 meses comendo e bebendo. E de repente manda a mulher vir para fazer um desfile na frente desses caras. E segundo diz a história, a Bíblia diz que ele mandou que ela viesse com a coroa. Alguns até interpretam que o desejo dele era que ela viesse somente vestida com a coroa. E ela então se recusou a ir. Disse: não vou. E deu ruim para o lado dela por causa dessa negativa, deu ruim. A negativa dela deu ruim.
E aí, como ela se recusou aí, e um decreto do rei da Pérsia não se dizia não para o rei da Pérsia, como isso aí deu ruim, os príncipes que estavam junto com ele, os conselheiros, deram um conselho para ele. Disseram o seguinte: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um édito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado, que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. Ou seja, qual foi o pensamento dos caras? Se a rainha desobedece ao rei, as outras mulheres também vão fazer o mesmo com seus maridos. Vai acabar com a nossa estrutura social, que é uma estrutura paternalista, é uma estrutura onde o homem manda, a mulher obedece. Então isso vai dar ruim para nós, para todo mundo. Então o rei tem que botar um decreto aí em que ela seja proibida de entrar na presença do rei. É como se fosse um divórcio. E o rei escolha uma outra mulher que seja melhor do que ela, porque isso aí vai incentivar a todas as mulheres do reino, tanto dos grandes quanto dos pequenos, a se manterem nessa mesma estrutura social. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra desse abençoado, que foi quem deu essa ideia, o tal do Memucã. Até o nome do cara era feio. Foi o cara que deu essa ideia do divórcio do rei, para ele escolher uma nova rainha. Então o rei decreta que se faça uma seleção de moças, um concurso Miss Pérsia, para escolher uma nova rainha. E surge agora um personagem nessa história de grande importância, que é um homem chamado Mordecai. Era um sujeito da tribo de Benjamim, ele era primo de Esther, que se tornou pai adotivo de Esther. A Bíblia diz que ele veio junto com os cativos, trazido para a Pérsia, e quando ele saiu cativo para a Pérsia, ele trouxe consigo uma prima, que ainda era pequena, mas que os pais tinham morrido, e ele traz essa prima, e ele adota essa prima como se fosse agora filha dele, e ela era Hadassa. Hadassa era o nome dessa menina, que foi mudado na Pérsia por Esther. Esther é um nome persa, mas Esther, o nome Esther significa estrela. E ela se torna agora a estrela dessa história. Ela se torna the big star da história. Após um longo processo, Esther fica entre as 8 finalistas. Depois de um monte de tempo selecionando, vendo as mais bonitas e escolhendo, ela fica entre as 8 finalistas. Essas 8 finalistas ficaram durante um ano num spa, tomando banho de perfume durante 6 meses, e durante os outros 6 meses fazendo massagens corporais com especiarias, esfoliação e tratamento de cabelo e etc e tal, para preparar as 8, para que dessas 8 o rei escolhesse uma que viria a ser a próxima rainha. Elas passam esses tempos todos aí, e no capítulo 2 diz que Esther alcançou o favor de quantas pessoas? De todos quantos haviam. Eu não sei se ela era a mais bonita, eu não sei se ela era a mais atraente, mas uma coisa eu sei: Deus colocou alguma coisa naquela menina, que quando o rei olhou para ela, ele derreteu. Que quando as pessoas olhavam para ela, as pessoas derretiam, as pessoas simpatizavam com ela, as pessoas gostavam dela. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que lhe disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor. Alcançou o quê? Favor de quantos? De todos quantos haviam. Não é nem de todos com quantos ela conversava, mostrava simpatia, tentava conquistar. Simplesmente o fato de alguém vê-la, essa pessoa já tinha por ela favorecimento. Esse Hegai, que era o eunuco responsável por esse grupo de 8 mulheres, ele passou a favorecer Esther. Ele gostou dela mais do que as outras 7. E todas as pessoas favoreciam Esther. Eu quero que você entenda que Deus já colocou sobre você uma unção que faz com que pessoas te favoreçam. Pastor, por que isso não está acontecendo? É porque você não crê. Porque no momento que você começar a acreditar, eu sou favorecido. Nós temos repetido essa confissão de fé aqui, vez após vez. Eu só não sei se você continua mantendo essa confissão firme na sua casa. Porque aqui, todo mundo diz, eu sou favorecido, mas quando chega em casa, ó azar. Ninguém é a meu favor. Não, você tem que manter firme essa confissão de fé, porque há uma unção de favorecimento sobre você.
Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Deus colocou sobre a minha vida, por causa do sangue de Jesus, uma unção de favorecimento. Eu sou altamente favorecido. Aleluia! Amém. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor, não tinha como, não tinha jeito, e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete. Achei a minha rainha, achei a minha querida, achei a minha princesa, achei aquela mulher que me apaixonei. O que eu vou fazer? Banquete para a galera, vamos comer. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias, diminuiu os impostos, de tão feliz que ele ficou. Tem que aparecer uma Esther para o Temer, não tem, gente? Para ver se dá uma... Porque o Brasil tem essa coisa de ser tudo maior do mundo, e nós temos os maiores impostos do mundo, os pedágios mais caros do mundo, as piores estradas do mundo, os políticos mais corruptos do mundo. Nós estamos bem na fita. E tem um monte de primeiro lugar. Mas acontece que o rei concedeu alívio às províncias e fez presentes, segundo a generosidade real. Saiu presenteando as pessoas só por causa da paixão por Esther. Essa unção de favorecimento, quando eu era criança, eu me lembro que meu avô dizia isso, é uma unção que tem um nome no popular, borogodó. Então, Deus colocou nessa menina um borogodó, uma coisa que quem olha fala, caramba, porque não sei o que é, mas tem alguma coisa aí que é diferente. Agora o drama começa. Nessa altura da história o drama começa. Entra em cena um personagem chamado Ramã. Ramã era um oficial do rei que não era persa. Incrivelmente, ele era o braço direito do rei, mas não era persa. Ele era um amalequita. E os amalequitas eram um povo tradicionalmente inimigos do povo de Israel. Se você olhar no livro de Êxodo, a Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, que eles começaram a vagar pelo deserto, os amalequitas, sabe-se lá por que cargas d'água, não houve provocação do povo de Israel, não houve nada, deu na telha dos caras, de ir lá e atacar o povo de Israel, e disseram, diz a Bíblia, que eles vieram por trás. E eles atacaram exatamente aquele pessoal que na caminhada ficava mais atrás, os idosos, os doentes, que ficavam mais na retaguarda, atacaram aquele pessoal de maneira covarde, sem provocação alguma. E a partir disso, Deus disse que jamais o povo de Israel poderia tolerar os amalequitas. Nunca poderiam tolerar. Deus então deu ordens para que o povo de Israel jamais tolerasse os amalequitas, e Saul foi ordenado a destruir os amalequitas, e não o fez. Se você olhar, você vai ver que a Bíblia diz que Saul lutou contra os amalequitas. No final ele tinha vencido a batalha, mas poupou o rei, que se chamava Agag. Amã era descendente de Agag. Amã era um descendente de Agag. Ele poupou Agag, e quando o profeta Samuel chegou, encontrou Agag, os seus oficiais, e um monte de bois, ovelhas, bodes, que Saul resolveu não destruir. Perguntou: Saul, o que é isso? Você está maluco? Deus não disse para acabar com todos os amalequitas? Ah, mas eu achei que o rei é gente boa, pode ser meu amigo, e os bois podem ser sacrifício para o nosso Deus e coisa e tal. Saul, não foi isso que Deus pediu? Você está descumprindo aquilo que Deus falou? E Saul, no final das contas, na sua última batalha, foi morto por um amalequita. Ele e o seu filho Jonatas foram mortos por um amalequita. Amalequita vem do nome Amal, e Amal significa atribulado, trabalho duro com esforço e dor. Quem é que gosta de trabalhar com esforço e dor? Quem é que quer trabalhar duro, com esforço e dor, para no final ainda receber algo que vai ficar aquém do esforço que você fez? Quem é que gosta disso? Quem é que quer? Amal é o oposto daquilo que Deus planejou para nós, que é o descanso. Descanso não significa falta de trabalho, ou trabalhar de forma relaxada, relapsa. Não. No descanso existe trabalho árduo. Mães
Deus promete abençoar o trabalho das minhas mãos e das suas mãos. Ou seja, eu não trabalho, me esforço, ralo, fico angustiado para receber metade do valor real do meu trabalho. Eu trabalho crendo, confiando, descansando e recebo o dobro do valor daquilo que seria o meu trabalho. Amém? O que significa um amalequita hoje? Um amalequita não é um demônio. Um amalequita é a sua carne. A sua carne que muitas vezes quer levar você para um trabalho que se baseia em estresse, preocupação, ansiedade. Quando você encontra no seu íntimo preocupação, ansiedade, estresse, é o amalequita da sua carne tentando te perturbar. É uma amalequita tentando te perturbar. Não adianta você dizer, está amarrado, amalequita. Não adianta. É você se posicionar para entrar no descanso e confiar que Deus está no controle da sua vida. Amém? Só tem duas pessoas que podem entrar no controle da sua vida. Ou Deus, ou você. Ou você sai do motorista e vai para o carona e deixa Deus dirigir, ou você bota Deus no carona e dirige você. Mas é impossível você dirigir e Deus dirigir ao mesmo tempo. Você tem que se posicionar para deixar Deus dirigir a sua vida, entrar no descanso e confiar. Ele tem o melhor para você. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: o Senhor é o meu pastor, e Ele não permitirá que nada me falte. Aleluia. Amã, embora não fosse persa, de alguma maneira ele conseguiu alcançar os altos escalões e se tornar um homem de confiança do rei. Então ele conseguiu prestígio junto ao rei, e um prestígio tal que o rei baixou um decreto que aonde Amã passasse, todo mundo tinha que se prostrar e adorá-lo como se ele fosse um semideus. Olha só o que esse cara conquistou junto ao rei. Um prestígio tamanho que o rei baixou um decreto dizendo, quando Amã passar, todo mundo tem que se prostrar e adorá-lo como se ele fosse uma espécie de deus ou um semideus. E todo mundo se prostrava, menos um, Mordecai. Por quê? Porque a palavra de Deus, lá na Torá, diz que só ao Senhor teu Deus adorarás. E você não se prostrará diante de imagem de pau, de pedra, diante de ídolo, diante de homem algum, mas somente diante do seu Deus. Então Mordecai não era um simples cumprimento de reverência, você está entendendo? Não é, passou uma autoridade, sua autoridade, Senhor autoridade. Não era isso, era uma adoração a um semideus. Então Mordecai se recusava a fazer isso, e isso encheu o coração de Amã de ódio por aquele homem. Todo mundo se prostra, menos esse cara. Que raiva. Resultado disso, vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco, nos seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai. Porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Você está entendendo agora a importância dessa história ser paralela à história de Neemias? Porque quando diz que esse decreto foi baixado, ou que Amã estava tentando convencer o rei Assuero de baixar um decreto para matar todo o povo em todo o reino de Judá estava incluído nesse reino, porque nesse período Judá estava submetido aos persas. Se isso acontecesse, Neemias seria morto, Esdras seria morto, e nós não estaríamos aqui hoje. A palavra não teria chegado até nós. Então olha só a extensão da coisa, da história, até onde iria, o que isso alcançaria. Então no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 12º ano do reinado de Assuero, se lançou o Pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Ou seja, esse Amã pegou dados e jogou a sorte dos dados. Pur é a palavra que significa sorte. Por isso essa festa, a festa judaica que comemora a vitória dos judeus sobre os persas, a história de Esther, chama-se festa do Purim. A festa das sortes, a festa do Purim. E ele lançou o Pur, que eram dados, ele lançou dados para escolher o mês e o dia, aonde os judeus seriam executados. E Amã escolheu, através desse jogo de dados, o dia da execução dos judeus. Seria o dia 13
do mês de Adar, o último mês do ano. Ou seja, ele jogou esses dados no primeiro dia do mês, ou melhor, no primeiro mês do ano, e a sorte caiu no dia 13 do 12º mês. Então ele disse, olha, daqui a um ano, o decreto é o seguinte, daqui a um ano, no dia 13 do mês 12, todo judeu vai ser executado, todo povo persa tem autorização para executar os judeus em todo o reino persa, aonde quer que seja, perto de Suzã, que é a capital, ou longe. Em qualquer lugar tem autorização para executar esse povo. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, os secretários do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. E em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou o decreto. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Amã, inclusive, prometeu ao rei Assuero que ele levaria cerca de 20 toneladas de prata, porque ele iria recolher isso dos judeus que eles iriam executar. Nós vamos matar essa turma toda, mas nós vamos levar para você, rei, 20 toneladas de prata. E o rei, sem noção, eles escreviam essas leis naquela época em tábuas de barro. E o rei colocava o seu anel como um selo. E uma vez decretado, a lei dos persas era que uma vez que o rei decretasse, não podia revogar a lei, nem mesmo o próprio rei podia revogar a lei que ele mesmo estabeleceu. Colocou lá o anel, o sinete, o sino do anel, acabou. O sinal do anel, acabou. E aí Amã bola essa lei, escreve essa lei, e o rei coloca lá o seu selo, decretando a morte de todos os judeus. E durante esse período, em Jerusalém, estavam chegando homens como Esdras, Neemias, para reconstruir a cidade, por decreto do rei Ciro, que foi o pai de Assuero. Caso o plano de Amã fosse adiante, esses homens também teriam morrido. Mordecai manda dizer a Esther tudo o que estava sendo planejado por Amã, e pede que ela vá interceder junto ao rei pelos judeus, mas Esther diz, olha, não dá. Na verdade, ninguém entra no rei, na presença do rei assim, eu vou lá. Mesmo eu sendo a esposa do rei, mesmo eu sendo a favorita do rei, se eu fizer isso, eu estou arriscando a minha vida, eu posso ser condenado à morte. Só se pode entrar na presença do rei se ele convocar, se ele chamar, se ele convidar. Se ele não convida, ninguém pode ir. E aí Mordecai diz para ela o seguinte, então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Na verdade, até então, o rei não sabia que Esther era judia. O rei não tinha ciência disso ainda. Até mesmo no início do livro, a Bíblia diz que Mordecai aconselhou a Esther que não revelasse isso, até uma hora apropriada. Então, até o momento, o rei não sabia disso. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Você está entendendo que Mordecai está dizendo, se você, Esther, não agir, Deus vai levantar um outro meio de nos ajudar. E às vezes você fica na preocupação, poxa, o fulano falou que vai me ajudar, mas ele está roendo a corda. Ciclano prometeu que vai abrir uma porta para mim, mas ele até agora não fez nada. O outro lá, não sei quem, que é político, que é empresário, falou que ia usar a influência dele para me ajudar, a minha empresa, a minha situação, e não está fazendo nada. Meu irmão, se aquele que te prometeu ajuda falhar, Deus tem outro para te ajudar. Deus não depende desse ou daquele. Deus é a teu favor, e não importa quem. Às vezes eu vejo há pessoas que às vezes chegam para mim para contar certas histórias. Eu tenho recebido muitas pessoas aqui que trabalham em televisão, e às vezes chegam para mim e falam assim, poxa pastor, a TV tal não vai renovar o contrato comigo, como é que vai ser? Não tem problema, tem coisa melhor para você. Tem coisa melhor para você. Você não está dependendo de fulano, ciclano, beltrano, do político A, B ou C, do empresário A, B ou C, porque se aquele que hoje teria condições de te ajudar, te prometeu ajuda a roer a corda, Deus tem outra pessoa para te ajudar. Deus tem outro recurso para te ajudar. Deus não depende de uma pessoa. Deus não diz assim, ele falhou, não era o único que eu tinha, rapaz.
eu não tenho um plano B, ai, como é que eu vou fazer agora? Os anjos me ajudem, me dê uma ideia qualquer, porque eu não sei o que fazer, porque o empresário que ia abrir a porta para o meu filho não abriu, e agora eu não tenho, não foi esse. Quem perdeu a bênção foi ele. Quem perdeu a bênção foi ele que deixou de receber os benefícios de ajudar um filho meu, uma filha minha. Deus tem recurso para você que nem você imagina. Amém? Aleluia! Porque de todo, se você não ajudar Esther, Deus vai levantar socorro de outra maneira. Mas tu e tua casa, a casa do teu pai, vão perecer. Agora, quem sabe se foi para essa conjuntura, para um tempo como esse, para uma situação como essa, que você foi elevada a rainha. Para pensar nisso, Esther. De repente foi para isso que Deus te levantou como rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias. Difícil isso na peça, porque era banquete atrás de banquete. Nem toda noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos, e depois eu irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu morrer, paciência, morri. Se eu tiver que perecer, pereci. Mas eu vou encarar. Agora orem por mim, jejuem por mim, porque vai ser uma tarefa meio complicada. E Mordecai fez segundo aquilo que Esther havia dito a ele. Ao terceiro dia, depois de 3 dias de jejum, na Bíblia sempre 3 dias, 3 é um número fantástico na Bíblia, porque 3 é o número da ressurreição, 3 é um tempo de uma virada, é o momento de um tempo de virada, de modificação de sistemas, de modificação de cenários, de modificação de uma circunstância qualquer. No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela. O cara estava sentado na dele. De repente ele olha: quem é que está chegando ali no meu pátio? Quem é que se atreve a entrar na presença do rei sem ter pedido permissão? Quem é que se atreve a chegar sem ter sido convocado? Quem é que se atreve a chegar passível de morte? É Estherzinha. É Esther. Esther, chega mais, filha, vem. Quando o rei a viu, o favor de Deus se fez presente, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão, e isso era o sinal da benevolência do rei. Ele estendeu o cetro, disse: está tudo liberado, Esther. Ela veio, tocou no cetro, na ponta do cetro, e então disse o rei: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino eu te dou, se você quiser, Estherzinha. Pede o que você quiser. O que você quer? Você pode falar, me pede que eu te dou até a metade do reino. E respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei para o rei. Toma banquete. Esther não somente Deus não somente deu a Esther favor, mas dotou essa menina de sabedoria. E ela não chegou pedindo, ela chegou dizendo: não, eu vou preparar um banquete para amaciar a carne. Eu vou preparar um banquete, venha você e traga o Amãzinho. Traga ele também no banquete que eu vou preparar hoje para vocês. Então disse o rei: fazei apressar a Amã. Olha só esse rei, o favor, manda apressar esse cara aí, que eu quero ir logo para esse banquete. Que foi Esther que convidou. Esther falou, está falado. Manda chamar Amã depressa para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição e se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: a minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã amanhã a um outro banquete que eu vou lhe dar. Ela manteve o suspense. Ela não saiu pedindo de novo. O que essa menina vai pedir? Até metade do reino eu dou. E aí, Esther, pede. Olha só. Tomorrow. Amanhã. Hoje é só a entrada. O prato principal vai ser servido amanhã. Volta amanhã, tem mais banquete amanhã. Traga Amãzinho. Pode trazer Amãzinho amanhã.
Venha com ele, venha você e Amã, porque amanhã eu falo, o rei estava ficando já, Esther, pede, é metade do reino, não, eu vou dar mais, é o reino inteiro, o que você quiser, fala aí. E ela foi criando um clima de perspectiva, um clima de expectativa, um clima de ansiedade. Então saiu Amã naquele dia, todo alegre, de bom ânimo. Mas quando ele passou pelo pátio do palácio, e ele viu Mordecai sentado na porta do palácio do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Mordecai, na verdade, ele alcançou também um posto, ele era uma pessoa influente na comunidade judaica, e ele frequentava o pátio do palácio, provavelmente para receber do rei qualquer tipo de recado que fosse para aquela comunidade. Então ele frequentava ali, e quando Amã passou, viu Mordecai mais uma vez nem se levantou para cumprimentar o cara, ele ficou morrendo de raiva. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeres, a sua esposa. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, a própria rainha Esther não convidou ninguém, porém ao rei, e a este humilde servo que vos fala, somente a ele e a mim, myself. Eu fui convidado, foi um prestígio, para vocês entenderem, meus amigos e minha esposa, o prestígio que eu estou com o rei. Só eu fui convidado, mais ninguém, para um banquete que teve hoje, e já fui convidado de novo para o banquete que vai ter amanhã. Eu estou bem na fita, tanto com o rei como com Esther. E por isso eu estou chamando vocês aqui para vocês verem o meu prestígio, a minha riqueza, como a minha bola está cheia, para vocês verem como é que eu estou assim, nadando descosta nesse mar de glória. Para vocês verem como é que eu estou cheio de poder. Disse mais a Amã, a própria rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei, então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, 20 metros de altura. Uma forca de 20 metros de altura. Construa uma forca de 20 metros de altura, e depois no final do livro, a gente vê que ele mandou construir a forca no quintal da casa dele. Porque ele queria que todo mundo visse, 20 metros era para todo mundo ver, e para que ele tivesse o prazer de ver Mordecai pendurado numa forca no quintal da sua própria casa. Manda construir uma forca de 20 metros de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca, que mandou construir a forca. Construíram uma forca de 20 metros de altura. Naquela noite, agora olha só que interessante, Mordecai manda levantar, chama os carpinteiros, levanta uma forca de 20 metros, os caras passam o dia construindo, ele está tramando contra o povo judeu, ele está tramando contra Mordecai, o representante do povo judeu, e a Bíblia diz agora que o rei naquela noite, sabe-se lá por que cargas d'água, não pôde dormir, ficou com insônia, ficou no quarto lá, não consigo dormir, eu estou desassossegado, o que está havendo? Senhor, não é possível, meu Deus, eu sempre tive um sono pesado, um sono fácil, e eu estou vindo de um banquete, com a barriga cheia, dá aquele sono danado, e não estou conseguindo dormir, e não consigo dormir, já sei, eu vou pedir para alguém ler para mim, porque quem sabe alguém lendo, a gente vai pegando no sono, então eu vou pedir para alguém ler, achou-se, e aí ele manda trazer os seus servos para lerem o livro dos feitos memoráveis. Esse livro também é chamado livro de crônicas. Os judeus não têm um livro de crônicas, na Bíblia não tem um livro de crônicas, os persas também tinham um livro de crônicas, e ele manda chamar para ler o livro de crônicas, e nele se leu diante do rei, e achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Lá atrás, no início do livro, diz que, como Mordecai frequentava o jardim do rei, numa determinada oportunidade, ele ouviu dois caras tramando contra a vida do rei. Essas duas figuras aqui, Bigtã e Teres. E ele denunciou isso ao rei, mas
ninguém fez absolutamente nada para Mordecai em função desse serviço que ele prestou ao rei. Aquele plano foi desfeito, esses caras foram presos, foram condenados à morte, a ameaça de vida ao rei cessou, mas Mordecai não teve nenhum tipo de vantagem com isso. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? E a resposta foi: nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou ao rei: quem é que está no pátio? Na verdade, essa pergunta era a seguinte: quem foi o responsável, quem era a pessoa responsável por honrar Mordecai e não honrou? Quem era a pessoa que estava em comando das coisas, que deveria ter honrado esse cara por ele ter denunciado um plano contra o rei e não fez isso? Quem fez isso, quem não denunciou, ora, era Amã. Quem é que está aí fora? Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcassem. Olha só o azar do cara, ele chegou... Ele chega na hora em que os caras estão dizendo para o rei: majestade, quem tinha que ter prestado essa honra a Mordecai era Amã, ele era o cara. E quem é que está chegando ali? É Amã. E vinha ele para fazer o quê? Para pedir ao rei autorização para enforcar o cara que foi um herói para o rei. Ele estava chegando ali para pedir para enforcar o cara, só que ele não está sabendo que o rei está lendo aquele relato todo. Os servos lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Manda o cara entrar. Manda Amã entrar. E entrou Amã e o rei lhe disse: Amã, que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou consigo mesmo: só pode estar falando de mim. Só pode estar pensando em mim. Chegou meu dia, chegou a hora, eu tanto plantei que chegou a hora de colher, agora é a hora. O rei realmente enxergou o valor que eu tenho, o quanto eu tenho servido, o quanto eu tenho sido dedicado, e agora chegou a hora. Então, e ele ainda está botando a faca e o queijo na minha mão. Amã, o que o rei deve fazer? Chegou a hora. Oh meu Deus, muito obrigado. Agora eu vou dizer o que eu acho que deve ser feito a mim. E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes do rei, as roupas que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma montar, e tenha na cabeça a coroa do próprio rei. Entreguem-se as vestes e o cavalo nas mãos dos mais nobres príncipes do rei, que vão servir agora de valete, vão servir agora de pajem, para vestir o sujeito. Vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar, levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele gritem para todo mundo ouvir: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e assim fazes com o judeu Mordecai. E faça depressa exatamente como você falou. Amã, você vai vestir o cara, você vai ajudar ele a montar no cavalo, você vai pegar a rédea do cavalo e vai sair andando pela praça gritando: esse é o homem, esse é o cara, esse é o cara. Pensando ele que estava planejando uma festa para ele próprio. E no entanto, de repente o rei vai, e é engraçado porque o rei aqui, ele não fala vai e faz isso a Mordecai, ele diz vai e faz isso ao judeu Mordecai, para que ficasse bem impregnado no ouvido de Amã, que era justamente aquela pessoa, daquele povo a quem ele odiava e quem toda a sua geração tradicionalmente odiava e guerreava contra, era justamente esse cara que ele ia ter que honrar. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele: esse é o cara, esse é o cara, esse é o cara. Assim faz o rei a quem o rei, assim faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Esse de cabeça coberta significa que ele estava já morrendo de medo e de vergonha. Voltou para casa voado e contou
a sua esposa, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo aquilo que tinha acontecido. Então os seus sábios, que tinham dado a ele o conselho de construir a forca, e a sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, você não vai prevalecer contra ele, antes certamente você vai cair diante dele. Agora presta sua atenção, quem tinha dito para ele o seguinte: vai lá, constrói uma forca, faz e acontece, porque você vai se dar bem. Agora essas mesmas pessoas dizem assim: o quê? O cara é judeu? Tu descobriu isso? Tu não sabia? Ih, deu ruim, cara. O cara, sabe aquele povo contra quem o teu povo guerreou lá no Êxodo contra Moisés e deu ruim para eles, e eles perderam todas as batalhas na história contra os judeus? Pois é, esse cara daquele povo, tu é amalequita, já era, ó, deu ruim para você. Certamente você vai cair diante de Mordecai. Falavam estes ainda com ele. Isso aqui é que é o mais engraçado. O pessoal ainda estava falando com ele, ele de olho arregalado ouvindo aquela notícia toda, quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente agarraram pelo braço e saíram levando. Não quero ir, agora você vai. Agora você vai ter que ir para o banquete que Esther preparou. E reparou que não deu tempo do cara reagir. Ele ficou ali ouvindo aquela notícia, de repente quando chegaram, pegaram ele pelo braço e saíram levando. Não, o rei mandou você ir apressadamente, é para você chegar lá. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther, e ela não pediu no primeiro dia não, esperou o segundo dia do banquete: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará que deseja cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E respondeu Esther: o adversário inimigo é este sujeito que está aqui, na sua frente, ao seu lado. Olhe bem, senhor passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado. No entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o rum quirosotado. Isso era a propaganda que tinha nos bondes. Isso era a propaganda que tinha nos bondes nos anos 50 e 60. Quem é esse sujeito que está fazendo? É esse sujeito aí, faceiro, que está ao seu lado. Esse belo tipo faceiro ao seu lado, Amã. É esse camarada, ele é o cara. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Claro, aí o cara viu que deu ruim geral, o cara ficou apavorado. O rei, no seu furor, ficou tão indignado que ele se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Saiu furioso. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Então o rei saiu, ele viu que ia dar ruim, ele ficou ali: vou implorar para a rainha, vou implorar para Esther, para ela me favorecer. Tornando o rei do jardim ao palácio, do palácio à casa do banquete, Amã tinha caído em cima do divã em que se achava Esther. O cara veio tão afobado que ele levantou: Esther, adaptou a pessoa, e caiu em cima da rainha. Quando o rei chega, está o cara montado em cima da rainha. Gente, quando começa a dar ruim geral. Quando o diabo puxa o tapete, ele puxa com força. Ele puxa com vontade. O diabo começou a puxar o tapete debaixo de Amã e começou a desmantelar o castelo dele, começou a desmantelar pedra por pedra, tijolo por tijolo, peça por peça. O rei, quando entra, o rei sai furioso. Amã levanta desesperado, vai pedir para Esther por piedade, ele tropeça e cai em cima dela. O rei volta e encontra o cara em cima dela. Não bastasse esse camarada bolar isso, ainda está tentando estuprar a rainha na minha cara. Deu ruim demais para o cara. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Entraram os policiais, entrou a polícia persa, botou um saco na cabeça do sujeito
que já era um decreto de morte. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam ao rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados, de 20 metros de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Cara, você está entendendo que Amã construiu uma forca que, sem ele saber, era para ele mesmo? Você está entendendo que quem peleja contra você está dando um tiro no pé? Você consegue entender isso? Que quem se levanta contra você está dando um tiro no pé, porque está montando uma forca para si próprio, pensando que você vai ser executado naquela forca, mas é um tiro no pé. Por quê? Porque Deus é a seu favor. E a especialidade dele é virar o jogo, é virar a mesa, é fazer com que tudo que vinha caminhando desfavorável para você, de repente, blum, vira tudo, e agora tudo agora é a seu favor. E aqueles que tramavam contra você caem por terra, não permanecem. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então, aí é que o furor do rei se aplacou. Você consegue entender as implicações daquilo que a Bíblia diz a nosso respeito? Você já parou para pensar nas implicações daquilo que a Bíblia diz a seu respeito? Para pensar um pouco. Quando a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso está em Romanos 8,31. Quando a Bíblia diz isso, você já parou para pensar na implicação disso? Já parou para pensar que quando a Bíblia diz em 1 Coríntios 3, dos versículos 16 e 17, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Mas quando olha para você, diz: é a menina dos meus olhos, há de quem tocar no meu ungido, há de quem tocar em você, há de quem atenta contra você. Sabe quem abençoa os meus filhos? Caramba, não precisa me abençoar. Você quer me ver feliz? Abençoa os meus filhos, abençoa os meus netos. Resolveu o problema. Você vai ter favor pro resto da vida da minha parte. Agora, não toca numa unha deles, que vai dar ruim para você. Vai ficar feio pro seu lado. E eu sou invocado pra caramba. Não mexe com meus filhos, não mexe com o pessoal. Deus é a mesma coisa. E Deus olha para você, ele vê a menina dos olhos dele. Ele vê alguém muito especial. Sabe, 1 Coríntios 2,9 diz lá: mas conforme está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já parou para pensar na implicação disso aqui? Você já parou para pensar que quem está dizendo isso aqui ou é um Deus muito sério, ou é um louco varrido? Porque isso aqui não tem meio termo, isso aqui é 8 ou 80. Não é uma coisa assim mais ou menos, vamos ver. Quem promete um negócio desse aqui, ou tem segurança do que está falando, ou é um doido varrido. Você já parou nas implicações disso aqui, Isaías 54:17? Toda arma forjada contra você não prosperará. Toda língua que ousar contra você em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Para pensar nas implicações disso aqui. São promessas que a Bíblia diz que em Cristo nós já temos o sim e o amém. Romanos 8:16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele nós sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem nesses últimos dias passado por dias de lutas, de dificuldades, de tribulação, ou qualquer coisa parecida que o valha, problema, seja de saúde, emocional, financeiro, trabalho, quem está passando por isso? Fica com a sua mão levantada só por um instante. Não cansa não, porque assim te diz o Senhor. Assim te diz o Senhor, Jaime. Isso é algo pessoal. Isso é algo pessoal. Não é algo que Deus diz assim, assim diz o Senhor, pega quem quiser. É algo pessoal. Assim te diz o Senhor. Arma alguma forjada contra você vai prosperar. Você precisa estar seguro e certo de que o teu problema tem dia e hora para acabar. Deus é a teu favor. Deus, ele te chamou com um propósito. Você precisa tomar isso como pessoal. O teu problema tem dia e hora para acabar. Teu problema tem dia e hora para acabar. O teu problema tem dia e hora para acabar. Teu problema tem dia e hora para acabar. Assim te diz o Senhor. Creia nele, porque Ele está no controle de todas essas coisas. Deus não se esqueceu de você. Deus não chamou você para você ficar sentado assistindo um culto, dizendo que bom, que fazer. É para você.
é para você. O teu problema tem dia e tem hora para acabar. É algo que você precisa tomar posse pela fé. A fé, ela é prática, a fé é atuante, a fé, ela toma posse, a fé, ela é ativa, a fé não é passiva. Se Deus quiser, virá. Se não quiser, amém. Amém é uma ova. Deus quer. Sabe que, se você olhar na Bíblia, você vai ver que várias vezes pessoas chegaram para Jesus, dizendo: Jesus, eu sei que você tem poder para curar, eu tenho essa lepra, essa cegueira, esse problema, se você quiser, você pode. A pessoa sabia que Deus tinha poder, ela só não sabia se Ele queria, e Jesus sempre dizia: eu quero, fica curado. E a pessoa era curada na hora. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus para você é que você prospere, que você vença. O teu problema tem dia e tem hora para acabar. O teu problema tem dia e tem hora para acabar. O teu problema, a tua luta tem dia e hora para acabar. Não é algo que você tem que temer e ficar pensando: será? Não é será? Já é. Já é. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus é que você seja vitorioso em todas as coisas. Deus não te chamou para que você fique sofrendo, sem ver uma saída, sem ver uma resposta. Se nós com Ele sofremos, também com Ele nós seremos glorificados. Com Ele nós vamos ser glorificados. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai, e Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro, então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta é a coisa reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Hamedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em toda a província, em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester, e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. A história aqui é a seguinte: aquele mandato de morte não podia ser revogado. O que o rei fez? Pegou uma tábua de barro, que era onde se escreviam as leis, de tábua ainda, de barro ainda mole, entregou na mão de Mordecai, disse: Mordecai, escreve a lei que você quiser aí. Depois você pode botar o meu selo. E aquilo que você determinar, está determinado. Mordecai fez uma lei dizendo que todo aquele que tentasse matar um judeu no dia 13, todo judeu poderia se defender. O resultado disso é que quando terminou aquele ano, ainda tiveram alguns malucos que se levantaram para tentar matar os judeus em toda a província. Só na cidade de Suzã foram 500. Esses 500, todos eles morreram. Nenhum judeu morreu. Porque eu não posso revogar a lei, mas eu posso agora fazer uma lei que diga: não, os judeus podem se defender. E quem tiver juízo, não vai nem se levantar para tentar matar um judeu. Alguns faltou juízo e tentaram. Será que já não tinham visto o destino de Amã? Será que já não tinham visto a história acontecer? O que dizia o bom senso? Deixa eu ficar quieto na minha, para não acontecer comigo como aconteceu com Amã. Mas ainda se levantaram alguns, e não deu certo. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul, celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, agora presta atenção, também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra, se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Além de tudo, um bocado de gente se converteu por causa do testemunho de Ester e de Mordecai. Meu irmão, sabe qual é o maior testemunho que você tem?
Não é quando você diz, eu era um viciado, eu era um ladrão, eu era assaltante, Jesus entrou e mudou minha vida. Isso é muito bom, isso é válido, isso é legal. É um testemunho que, claro, tem o seu valor. Mas o maior testemunho que o mundo quer ver é a sua vitória. E quando você vence, o mundo olha e ainda que não digam com todas as palavras em alto e bom som, no fundo as pessoas pensam, cara, esse Deus aí que essa pessoa falou, caramba, esse aí, realmente, o cara acreditou, ele disse que Deus ia fazer e fez mesmo. Caramba, de repente eu quero conhecer essa igreja, eu quero conhecer esse pastor, eu quero conhecer essa religião, eu quero conhecer essa Bíblia, eu quero conhecer mais a respeito daquilo que esse cara acredita, eu quero ir lá para ver. Sabe, as pessoas estão por aí, gente, na verdade procurando sem encontrar, Há pessoas confiando em falsas religiões, em falsos profetas, pessoas acreditando em poder de pedras. Ah não, eu acredito na energia da pedra. Olha só como o diabo é sujo. Vai no livro de Gênesis, você vê a criação do homem. Aí ele diz que quando Deus cria o homem, o que Deus disse para o homem? Cresçam, multipliquem-se e dominem toda a natureza. Qual é o plano de Deus? Se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus está acima da natureza, então o homem também está. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então não é para a natureza dominar o homem, é para o homem dominar a natureza. Então não é a pedra que me abençoa, porque a pedra não pode me abençoar. Por quê? Porque eu estou acima da pedra, eu estou acima da natureza. Então crer numa energia de uma pedra que pode me abençoar é uma estupidez que é infiltrada nas mentes das pessoas. Por quem? Amã, o Agagita. É infiltrada pelo diabo. Ah não, confia na energia da pedra. Peraí, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não foi para ser energizado por uma pedra, você foi feito para ser energizado pelo próprio Deus, por mais ninguém. Só tem um que pode te abençoar, é Deus. Pedra nenhuma, santo nenhum, pessoa nenhuma pode te abençoar mais do que Deus. Você está entendendo como as pessoas são enganadas facilmente, porque elas não conhecem a palavra? E nós precisamos entender que Deus, Ele é a nosso favor, Ele nos ama, e quando você é favorecido, as pessoas à sua volta, elas acabam por se converter, elas acabam por ouvir que quem fez o milagre, quem realizou a bênção, foi o próprio Deus. Amém, gente? Agora não somente Esther era a rainha, mas Mordecai se tornou o homem de confiança do rei, e muitos se converteram ao Deus verdadeiro. Por quê? Porque Deus é especialista em transformar em bênção tudo aquilo, todo o mal que o diabo intenta contra nós. Tudo que vem de mal, você transforma em bem. Por quê? Porque você faz tudo cooperar para o meu bem. O diabo pode planejar o que ele quiser. Deixa eu finalizar te dizendo uma coisa. A festa do Purim, esse ano já aconteceu. É uma festa que ela é perto, inclusive, é chamado Carnaval Judeu. E é uma festa que acontece perto do Carnaval secular. São 2 dias, dia 14 e 15, porque é do dia 14 para o dia 15. No dia 13, os judeus jejuam. No dia 14 e 15, eles comem, eles festejam, vão para a sinagoga fantasiados. E cada vez é lido todo o livro de Esther. E cada vez que o nome de Amã é citado, o pessoal está com reco-reco, com instrumento barulhento na mão, faz barulho e vaia. Dentro de uma sinagoga. O que a gente deveria fazer na igreja? Cada vez que alguém levanta o nome de Satanás e exalta a obra do diabo, a gente deveria fazer barulho e vaiar. Mas o que as pessoas fazem? Diabo. E os pastores exaltam o diabo. Cuidado com a chucaveira que está fazendo na sua vida. Cuidado com esse espírito não sei das quantas. E a pessoa... Na verdade, quando citou lá o nome de um capeta, vacilão, mané. Porque quem é o diabo? Na linguagem do carioca, mané. Quem são os demônios? Manés. Vacilão, perdeu, otário, sem teto, sem assunto, prego. Mas a gente, nas igrejas o pessoal, porque o diabo isso, o diabo aquilo. Meu irmão, quando você ouve falar do diabo, a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma vaia nele.
Não estou nem aí para aquilo que o diabo trame, porque se ele está tramando, está dando um tiro no próprio pé, porque Deus faz, não são as circunstâncias, não é a sorte, Deus faz que tudo acabe cooperando para o meu bem, para o seu bem, amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Meu irmão, vou convidar você a fazer uma coisa que a gente nunca fez. Eu vou contar até 3 aqui, a gente vai dar uma baita vaia para Satanás, para ele deixar de ser trouxa e aprender a se colocar no seu devido lugar. Amém, gente? Primeira coisa, levante uma das suas mãos e diga aí: Satanás, coloque-se no seu devido lugar. Sabe qual é o lugar de Satanás? Debaixo da sola dos nossos pés. Vamos lá? 1, 2, 3. Perdeu. Levante as suas mãos ao Senhor e diga: Senhor, eu te agradeço pelo teu favor, pelo teu amor, pelo teu favorecimento, pela tua palavra, pelo teu plano e propósito para a minha vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou altamente favorecido, profundamente amado. O Senhor é a meu favor. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia.